Talvez você já tenha tentado de tudo. Já cortou gastos, já fez planilhas, já renegociou dívidas, já buscou promoções, oportunidades, conselhos financeiros. Mas mesmo assim, parece que a vida não anda. O dinheiro entra, mas desaparece. As contas não fecham, o salário não sustenta. A geladeira está cada vez mais vazia e o coração cada vez mais cansado. E por mais que você se esforce, por mais que você lute com todas as forças humanas, algo invisível parece estar travando sua vida financeira. E hoje você vai entender. Isso pode não ser apenas uma questão de má gestão ou falta de sorte. Pode ser um sinal espiritual de que existe uma prisão invisível segurando suas bênçãos. O Papa Leão XIV chamava isso de correntes sutis da escassez. E ele dizia que antes da escassez aparecer nas contas, ela começa no mundo espiritual. E existem sinais claros, perceptíveis, que mostram quando essa escassez não é natural, mas causada por uma ação maligna ou por padrões espirituais negativos que se repetem. O primeiro sinal é o mais comum: dinheiro que entra e some sem explicação. Você recebe, faz o básico e o valor desaparece como água em areia. Não sobra nada, tudo escorre. Parece que há um furo invisível no bolso. Isso é mais do que má administração. É um ciclo de desperdício espiritual que precisa ser quebrado como oração. O segundo sinal é porta fechada atrás de porta fechada. Você se dedica, faz tudo certo, tem talento, boa vontade, mas os caminhos não se abrem. As oportunidades evaporam. E você começa a achar que o problema está em você. Não está. Muitas vezes é uma interferência espiritual que está impedindo o avanço. O terceiro sinal é o peso emocional e mental que cresce junto com os problemas financeiros. Não é só o boleto que pesa, é o peito, a mente trava, os pensamentos se embaralham, a ansiedade consome. Isso é o inimigo tentando ocupar seu território interno, o seu coração, para impedir que você ore com clareza e autoridade. O quarto sinal é quando outras áreas da vida começam a desmoronar junto com as finanças. O casamento entra em crise, os filhos se desentendem, a saúde enfraquece, a fé balança. O Papa Leão XIV dizia: a escassez espiritual não ataca apenas a conta bancária, ela envenena o ambiente ao redor. O quinto sinal é hereditariedade espiritual de miséria. Você olha para trás e percebe que seus pais também viveram em falta, que seus avós lutaram com pobreza extrema, que ninguém da sua família conseguiu romper esse ciclo. Isso é uma raiz espiritual, uma espécie de aliança inconsciente com a escassez, que só se quebra com oração direcionada. O sexto sinal é o medo constante do futuro. Mesmo quando tudo está relativamente bem, você já vive esperando que algo ruim aconteça. Como se a abundância não fosse para você. Como se você não fosse digna de viver tranquila. Esse medo é um ladrão espiritual. Ele rouba sua paz e bloqueia sua fé. E, por fim, o sétimo sinal, talvez o mais sutil, é o cansaço espiritual diante da oração. Você já orou tanto por provisão que sua fé começou a se desgastar. Você ora, mas sem expectativa. Repete palavras, mas já não acredita que pode ser ouvida. O Papa Leão XIV chamava isso de oração morna, e ele dizia que ela é uma das maiores vitórias do inimigo, porque faz a alma aceitar a derrota como normal. Se você reconhece 2, 3 ou até todos esses sinais na sua vida, então é porque algo espiritual precisa ser quebrado. E agora você sabe, a escassez não é sua identidade, o sufoco não é sua cruz, o desespero não é seu destino. Existe uma saída, existe uma oração, existe uma autoridade espiritual que precisa ser retomada. E o primeiro passo é reconhecer: isso não é normal, isso é espiritual. E se é espiritual, precisa ser tratado com armas espirituais. A oração que o Papa Leão XIV ensinou foi feita exatamente para isso, para cortar as raízes invisíveis da escassez e liberar os caminhos da provisão. Mas ela só funciona quando feita com entendimento, fé e constância. Você já parou para se perguntar por que, mesmo orando com fé, as coisas parecem não se mover na sua vida financeira?
Já sentiu como se estivesse fazendo tudo certo, sendo fiel, rezando, tentando manter o coração limpo, e mesmo assim o céu parece em silêncio? Isso tem uma explicação, e o Papa Leão XIV nos alertou sobre isso com clareza. Existem orações que não funcionam, não porque Deus não escuta, mas porque estão sendo feitas com o espírito errado. E aqui está o erro que a maioria comete sem perceber: orar com o coração contaminado pelo medo. Medo de faltar, medo de perder, medo de não conseguir sustentar a casa. E sabe o que acontece? O medo entra na oração como um veneno silencioso. As palavras parecem de fé, mas o espírito por trás delas é de desespero. Papa Leão XIV dizia: o inimigo não se intimida com quem reza por obrigação. Ele teme quem ora com autoridade. E a autoridade não vem do grito, nem do volume, nem da emoção. Vem da certeza, vem da fé posicionada. Aquela que diz: Senhor, eu estou em guerra, mas eu sei quem tu és, e sei quem eu sou em ti. Mas a verdade é que muitas pessoas oram como se estivessem implorando esmola, como se estivessem tentando convencer Deus a ter piedade. E o problema disso é profundo. Quem ora implorando já está partindo do princípio de que não é digno. E o céu não responde a orações de indignidade. O céu responde a orações de filhos. Sim, Deus é pai. E um pai não se move por chantagem emocional. Ele se move por fé. Ele se move quando vê o filho ou a filha levantar a cabeça, abrir a boca com convicção e dizer: Eu sou filha do Altíssimo. Meu pai é dono do ouro e da prata. E a escassez não tem autoridade sobre a minha vida. Esse é o ponto que muitos ignoram. O inimigo não se teme quem repete orações. Ele teme quem ora com identidade. E Papa Leão XIV ensinava que uma das maiores prisões espirituais que bloqueiam a providência é a mentalidade de mendigo espiritual. Aquela que acredita que Deus pode até abençoar os outros, mas não você. Porque você errou demais. Porque sua família é pequena. Porque sua história tem marcas demais. Porque você cresceu ouvindo que dinheiro não dá em árvore, ou que a gente nasceu para sofrer. Essas mentiras viram raízes, e essas raízes viram prisões. E então você reza, mas suas palavras saem da boca e batem no teto, porque o coração ainda está acorrentado. Papa Leão XIV contava que uma vez, durante uma confissão, um homem disse: Santo Padre, eu rezo há anos pela minha libertação financeira, mas parece que Deus está me punindo. E o Papa respondeu com firmeza: Deus não pune com escassez. Deus prova com silêncio. Mas quem ora com fé não se cala diante do silêncio. Ele insiste até o céu responder. E completou: Você está orando com um sentimento de dívida. Comece a orar como herdeiro. Essa é a chave. Não ore mais como quem pede migalhas. Ore como quem sabe que já existe uma herança liberada. Você só precisa acessar. Mas para isso, precisa alinhar seu coração. Então hoje, antes de pedir qualquer coisa, antes de repetir qualquer oração, pare e reflita. Qual é o espírito com o que você está orando? Medo? Raiva? Desânimo? Acusação? Se for qualquer um desses, limpe, renuncie, purifique e comece de novo. Ore com fé, ore com identidade, ore como filha, porque a oração feita com o coração certo é uma chave que o inimigo não consegue segurar e que o céu nunca ignora. Existe um segredo que muda completamente a forma como você ora. Um detalhe que transforma uma súplica vazia em uma declaração de poder. E esse segredo foi revelado por Papa Leão XIV em um momento de profundo discernimento espiritual. Ele dizia: o inimigo não teme quem pede, ele teme quem ordena. E essa frase pode parecer ousada, mas ela carrega uma verdade escondida por muitos. Há momentos em que você não deve apenas pedir, deve orar com autoridade. Mas o que significa isso? Significa que chega uma hora em que a oração precisa mudar de tom, que você precisa parar de falar com Deus como quem implora e começar a falar com Ele como filha, como herdeira, como quem sabe que tem acesso ao trono. Muitas pessoas se aproximam de Deus como se fossem estranhas, como se estivessem atrapalhando,
como se estivessem tentando convencê-lo a ser bom, mas Deus já é bom, Ele já é Pai, Ele já decidiu abençoar você. O problema é que muitas vezes a bênção está pronta, mas o seu espírito ainda está ajoelhado diante do medo. Papa Leão XIV explicava que, em certas batalhas, Deus não quer que você olhe como alguém perdido, mas como alguém que sabe quem é. E isso muda tudo, porque quem sabe quem é, ora com firmeza, ora como quem dá comandos no nome de Jesus, não por arrogância, mas por posição espiritual. Ele dizia, você não é um mendigo batendo à porta de um palácio, você é filha do rei, e o rei já te deu autoridade para falar em nome dele. Então por que eu continuar orando como quem suplica, quando deveria orar como quem se posiciona? Jesus mesmo nos ensinou, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos e curarão os enfermos. Observe bem, em meu nome, isso é autoridade, isso é legalidade espiritual, isso é posição. E essa autoridade também se aplica à sua vida financeira, sim, até mesmo à sua casa, ao seu trabalho, às suas contas. O inimigo tenta dominar territórios, e ele começa pela mente, depois pela atmosfera do lar, depois pelo medo de faltar. E quando ele percebe que você aceita, ele se instala. Por isso, não basta apenas pedir provisão, é preciso declarar libertação. Papa Leão XIV ensinava uma prática poderosa. Ao orar, não diga apenas, Senhor, me ajuda. Diga, em nome de Jesus, eu quebro agora toda raiz de escassez. Eu renuncio à miséria. Eu cancelo toda influência maligna sobre minhas finanças. Eu declaro, sou filha do Deus vivo e a provisão vem. Percebe a diferença? Não é gritar, não é ameaçar o céu. É se colocar na posição de quem sabe que já recebeu autoridade. A oração com autoridade espiritual não é arrogante. Ela é firme, ela é limpa, ela é cheia de fé. Ela não implora, ela ativa. E quando você ora assim, algo muda. O ambiente espiritual responde, o inimigo recua e o céu se inclina. Porque agora você não está mais orando com medo, está orando com identidade. Então, a partir de hoje, toda vez que for orar pela sua vida financeira, lembre-se, você está orando como filha, não como pedinte, como herdeira da promessa, como quem carrega a marca de Cristo, como quem tem o nome do Pai no coração. E quando você ora assim, o céu escuta diferente. Pouca gente fala sobre isso, mas existe algo que acontece no mundo espiritual que explica por que tantas pessoas oram, trabalham, tentam e mesmo assim continuam travadas. Papa Leão XIV viu isso com os próprios olhos durante uma visão mística, enquanto estava em silêncio, em jejum e adoração. Ele descreveu a cena com clareza. Uma multidão de cristãos com as mãos estendidas para o céu, clamando por ajuda, por provisão, por resposta. Mas, entre eles e o céu, havia uma parede invisível. Era como se as orações batessem naquela barreira e voltassem. Como se a fé não conseguisse atravessar. Como se algo, uma força oculta, estivesse bloqueando o fluxo da graça. E foi naquele momento que o Espírito Santo falou ao coração do Papa com uma frase que ele jamais esqueceu. Eles oram, mas não oram com a chave que entreguei aos humildes. Essa frase muda tudo, porque revela que não basta orar, é preciso orar com a chave certa. E essa chave não é uma fórmula mágica, não é uma sequência de palavras bonitas, nem mesmo um ritual. É uma atitude interior, um tipo de coração, uma postura espiritual que destrói a parede invisível. Papa Leão XIV explicou que essa barreira é construída por 3 materiais espirituais: acúmulo de medo, peso de maldições não renunciadas e orações feitas com desconfiança. Quando esses 3 elementos se juntam, formam um tipo de tampa espiritual que impede a graça de descer com fluidez. E ele dizia, muitos estão com a mão estendida, mas com o coração travado. Estão pedindo ajuda ao céu, mas estão carregando mágoas, desesperança, culpa, incredulidade. E quando o coração está bloqueado, a oração perde força. É por isso que você precisa entender. A bênção já existe, ela já está pronta, mas pode estar retida. Não por castigo de Deus, mas porque existe uma batalha espiritual travando o canal de acesso. E esse canal se abre com a chave da fé limpa,
do arrependimento sincero, da renúncia ao medo e da entrega verdadeira. O Papa ensinava que antes de fazer qualquer oração por provisão, a pessoa precisava fazer 3 atos interiores: renunciar às palavras negativas ditas sobre si mesma e sobre o dinheiro, pedir perdão a Deus por todas as vezes que confiou mais no salário do que na providência, declarar: Senhor, eu quebro agora todo o bloqueio invisível entre mim e tuas promessas. Quando esses atos eram feitos com sinceridade, a parede invisível começava a ruir, e a oração fluía, e o céu respondia. Então, se você sente que já fez de tudo, mas nada acontece, se reza e parece que sua oração não passa do teto, talvez você esteja diante dessa barreira espiritual. Mas hoje, agora mesmo, você pode começar a derrubá-la. Coloque a mão sobre o coração e diga em voz baixa: Senhor, se existe alguma parede entre mim e tuas bênçãos, eu peço, mostra-me e dá-me a chave para romper. Eu quero orar com fé viva, com arrependimento sincero, com confiança total. Eu não aceito mais viver debaixo de um céu fechado, porque o véu já foi rasgado, a porta já está aberta, e eu sou tua filha, e a promessa é minha também. Essa oração é mais do que um pedido, é um reposicionamento. E quando você se reposiciona no mundo espiritual, as coisas começam a se mover. A parede invisível só resiste ao silêncio, mas desmorona quando encontra uma fé que decide falar com autoridade. E hoje, essa fé pode ser a sua. Existem figuras espirituais que carregam consigo chaves escondidas. Chaves que não estão nos altares mais altos, nem nas orações mais longas, mas na intimidade com o céu. E entre essas figuras, uma se destaca como guardião silencioso da provisão: São José. Poucos compreendem a profundidade espiritual de sua missão. Ele não disse uma só palavra registrada nas Escrituras, e ainda assim foi escolhido por Deus para cuidar do maior tesouro da história: Jesus. Foi nas mãos de São José que a Sagrada Família encontrou abrigo, pão, sustento. E é por isso que Papa Leão XIV dizia com convicção: quem caminha com São José jamais ficará desamparado. Ele chamava São José de o intercessor esquecido da providência, porque muitas pessoas, mesmo piedosas, negligenciam o poder que há em invocar esse santo com fé. Mas Papa Leão XIV conhecia esse segredo. Ele dizia que a oração feita a São José, com humildade e entrega, ativa movimentos silenciosos no mundo espiritual. Portas se abrem sem barulho. Soluções aparecem como se fossem coincidência, mas são providência. É a assinatura de São José: trabalhar no silêncio, mas com eficácia. Em uma de suas homilias, o Papa contou o testemunho de um homem que, após perder o emprego e ver seu comércio falir, entrou em desespero. Tentou de tudo, nada funcionava. Um dia, ao visitar uma capela pequena e quase esquecida dedicada a São José Operário, ele se ajoelhou e disse: São José, se foste capaz de sustentar Jesus e Maria, não me deixes sem direção. Intercede por mim. Ensina-me a confiar como tu confiaste. Naquela mesma semana, uma oportunidade surgiu, discreta, simples, mas real. Dias depois, uma nova porta se abriu. E o mais impressionante, as ideias começaram a fluir. A paz voltou e, com a paz, o discernimento. A partir dali, ele não pediu mais apenas dinheiro. Ele passou a pedir direção. E São José deu. Papa Leão XIV insistia nisso. São José não dá apenas provisão. Ele dá sabedoria, porque ele não é apenas o provedor, é o protetor da providência. E quando você o convida para caminhar com você, para cuidar da sua casa como cuidou da de Nazaré, algo muda, porque ele carrega consigo a autoridade do céu para proteger aquilo que é sagrado. Mas aqui está o segredo que poucos sabem. A devoção a São José deve ser feita com confiança absoluta. Não se ora a ele com pressa. Não se exige, apenas se confia. E quanto mais silenciosa for sua oração, mais ele age. Porque São José não se move com barulho, ele se move com fé. Papa Leão XIV ensinava uma pequena oração, simples, mas poderosa. Ele dizia: São José,
Homem justo e fiel, eu te confio minha casa, meu sustento, meus caminhos. Ensina-me a descansar na providência, como tu descansaste na vontade de Deus. Cuida do pão que entra na minha mesa, e guarda com teu manto tudo aquilo que conquistei com suor. Essa oração, feita todos os dias, começa a gerar fruto. Não é mágica, é um relacionamento. Você convida São José a entrar e ele entra. Você entrega e ele assume. Você confia e ele provê. Se você está cansado de lutar sozinho, de tentar resolver tudo com as próprias forças, talvez esteja na hora de pedir ajuda a quem já sustentou o próprio Filho de Deus. São José sabe o que fazer, e mais do que isso, ele sabe fazer no tempo certo. Agora, feche os olhos e diga, mesmo que em silêncio: São José, entra na minha casa, caminha comigo, cuida de mim como cuidou de Maria e Jesus, e ensina-me a confiar. Nem todo desafio é só uma luta. Alguns são convites do céu para uma jornada de transformação interior e libertação espiritual. E foi exatamente isso que o Papa Leão XIV entendeu quando começou a ensinar o que ele chamava de o desafio dos 9 dias da providência. Uma prática simples, mas profundamente poderosa para aqueles que desejam não apenas uma melhora na vida financeira, mas uma verdadeira reviravolta espiritual na maneira de viver, pensar e crer. Esse desafio não é superstição, não é mágica, é um compromisso espiritual consciente. 9 dias. 2 orações por dia, um propósito por dia, uma entrega verdadeira, sem distração, sem desculpa, uma aliança entre você e o céu. Papa Leão XIV dizia: a oração feita com constância não bate à porta de Deus, ela mora nela. E é por isso que esse desafio tem poder. Ele forma um hábito espiritual, uma persistência que quebra resistências invisíveis, desfaz laços, silencia vozes de escassez e abre espaço para a abundância prometida. Funciona assim. Durante 9 dias consecutivos, você vai orar a oração de libertação financeira, aquela ensinada pelo Papa, 2 vezes ao dia, uma ao acordar, outra antes de dormir. E cada dia você carrega um propósito específico, uma chave que destranca uma porta diferente. No primeiro dia você reza pela libertação financeira da sua casa, para que toda raiz de miséria, toda herança de escassez seja quebrada. No segundo dia, a oração é pelos seus filhos ou netos, para que eles não carreguem as mesmas amarras que talvez te acompanharam por anos. No terceiro dia, você ora pela raiz espiritual da escassez na sua vida, seja ela medo, culpa, autossabotagem ou maldições inconscientes. No quarto, pela cura interior do medo de faltar, porque quem vive com medo da falta atrai a escassez. No quinto dia, você pede sabedoria para administrar tudo aquilo que Deus vai começar a liberar. No sexto, você ora por uma nova porta, uma chance, uma oportunidade, uma ideia, uma conexão inesperada. No sétimo dia, você reza pela quebra de toda inveja e palavra negativa lançada sobre sua vida ou sua família. No oitavo, pela confiança no tempo de Deus, para que você não desista no meio do processo. E no nono dia, você simplesmente agradece pela provisão que já começou, pela mudança que já está acontecendo, pela vitória que ainda não se vê, mas que já foi liberada. E o Papa Leão XIV fazia um alerta. Esse desafio é só para os decididos, não para os curiosos. É para quem quer mais do que conselhos. É para quem quer resultados. E os resultados virão. Talvez com um sinal, talvez com uma proposta inesperada, talvez com uma paz que há anos você não sentia. Porque onde há oração constante, há ação constante do céu. Mas, atenção, durante esses 9 dias, não adianta orar com a boca e reclamar com a língua. O Papa dizia que a murmuração anula a intercessão. Por isso, nesses 9 dias faça um jejum de palavras negativas. Se possível de algum alimento também. Nem que seja doce, carne ou uma refeição específica. Não como punição, mas como uma oferta. Porque oração com sacrifício tem mais peso no céu. E quando o 9º dia chegar, você não será mais a mesma pessoa. Algo terá mudado, a atmosfera da sua casa estará diferente, a esperança terá voltado, e mesmo que o milagre ainda não tenha batido à sua porta, ele já terá sido liberado. Então hoje, agora, tome a decisão.
Se você sente que essa palavra é para você, se o seu coração queimou enquanto ouvia, então escreva nos comentários como um pacto com o céu: eu aceito o desafio dos 9 dias da providência. E prepare-se, porque o céu responde a quem se compromete com fé. Muitas vezes, a escassez não está apenas no saldo da conta, ela se esconde nos hábitos. Pequenos gestos, pequenas frases, pequenas escolhas que, sem perceber, abrem brechas para o inimigo travar a provisão. Papa Leão XIV chamava isso de correntes diárias invisíveis. O primeiro hábito é a murmuração constante. Reclamar do trabalho, do salário, do preço das coisas, até mesmo das pequenas bênçãos, cria uma atmosfera de insatisfação que fecha portas. O Papa dizia que a língua que murmura amarra o céu. O segundo hábito é a falta de gratidão antecipada. Muitos só agradecem depois de verem a resposta, mas o coração que agradece antes já está agindo em fé, e fé atrai providência. O terceiro hábito é o descontrole emocional e financeiro. Gastos impulsivos, compras para aliviar a ansiedade, compromissos assumidos sem oração. O Papa lembrava: a falta de disciplina é uma oração ao contrário. Esses hábitos parecem simples, mas eles criam um padrão espiritual que mantém a escassez viva. Quebrá-los exige consciência e decisão. Substituir a reclamação pela gratidão, a ansiedade pelo planejamento, o medo pela confiança. Quando você muda o hábito, você muda a atmosfera. E quando a atmosfera muda, as portas certas começam a se abrir.